Havendo o quórum legal, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 31ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Antes de iniciar com a pauta, eu, com base no artigo 142 do regimento, eu convido o deputado federal Marco Tebaldi para juntar conosco a mesa. Recepcione ele, por favor. Prosseguindo com os trabalhos, eu solicito ao vereador Claudiomar Votroba para que faça a leitura do artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-se salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Senhores vereadores, cópia da ata da 30ª reunião ordinária foi enviada a todos via correio eletrônico e, desta forma, eu coloco em discussão única a ata da 30ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 30ª reunião ordinária e solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da 30ª reunião ordinária. Antes de passar solicitar ao secretário que faça a leitura do expediente, eu queria cumprimentar os membros da JCI, que se fazem aqui presente, na pessoa de sua presidência, Luísa, que também vem com a vencedora do concurso de oratória. Sejam todos bem-vindos, assim como, evidentemente, toda a comunidade local. Portanto, solicito ao vereador que faça a leitura do expediente. Matérias recebidas. Requerimento número 22/13, Claudiomar Votroba, solicitando a instalação de cercas de proteção na Praça Centenário, lateral da Travessa Teodoro Koch, no centro. Requerimento número 23/13, Edmar Geraldo Salomão, Claudiomar Votroba e Peter Alexandre Knoibiller. Requerendo a secretária de Educação, senhora Alcione Inck, requerendo a sua presença para prestar os devidos esclarecimentos relativos aos projetos de lei do Executivo número 56/13 e 69/13. Requerimento número 24/13, César Augusto Acorce de Godoy, aos ilustríssimos vereadores desta Casa de Leis, requerendo realização de audiência pública, tendo como assunto segurança pública municipal, necessidade ou não de uma unidade prisional em São Bento do Sul. Indicação número 330/13, Claudiomar Votroba, solicitando a instalação de uma boca de lobo na rua Carlos Ríquel, próximo ao número 74, em frente à loja Arezo, no bairro Serra Alta. Indicação número 331/13, Claudiomar Votroba, solicitando estudos sobre a viabilidade técnica para a implantação de um redutor de velocidade na rua Regina Schroeder, próximo ao número 554, no bairro Colonial. Indicação número 332/13, Márcio Drevik, sugerindo patrulhamento e ensaiamento nas ruas Emílio Engel, Geraldo Vicente e Francisco Milbauer, no bairro Rio Vermelho Estação, e da rua Carlos Milman, no bairro Rio Vermelho Povoado. Indicação número 333/13, Márcio Drevik, sugerindo o conserto do canteiro que está localizado no entroncamento da rua Jorge Lacerda com a rua Visconde de Toné, no centro. Indicação número 334/13, César Augusto Acorce de Godoy, sugerindo que sejam pintados os números das vagas de estacionamento rotativo, já que grande parte dos números estão apagados ou incompreensíveis. Passando a ordem do dia, eu coloco em discussão única o requerimento de número 22, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento que eu fiz aí é a respeito ali da Praça Centenário, que fica nos fundos do hospital. Ali como... Você vai colocar a foto lá, Márcio? Como você pode ver na foto, ali tem um estacionamento rotativo, né? Então, esse meio fio ali dá uns 10 centímetros, e para baixo desse meio fio
chega a dar 4 metros de queda livre ali. Então, dá para você ver, ó, a foto lá embaixo, ó. Eu tenho quase 2 metros, tem mais 1 metro para cima ainda. Então, a gente pede mesmo que tome providência ali. Até partiu da senhora Ilza Tartas, que procurou essa Casa de Leis, questionando sobre esse problema ali, que até pode correr um grande risco de algum acidente, alguma criança, tanto que também a PAI também sempre usa ali, bastante criança, então o perigo ali é enorme. Então a gente pede a colaboração de todos aí para aprovar esse requerimento. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento número 22, solicitando os vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 22. Coloco em discussão único o requerimento número 23, também de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Com a palavra, vereador. Perdão, me parece que o requerimento é subscrito por 3 vereadores, Edmar, Pete e Claudiomar. Quem dos 3 quiser defender? Vereador Pete, com a palavra. Vereador Ede, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o que nos levou a apresentar este requerimento, essa solicitação, da presença da secretária de Educação aqui nessa Casa de Leis, motivados em relação ao envio do Executivo Municipal aos projetos de lei número 056 e o 069. Aqueles que, inclusive, o 069 vem em troca daquele que havia uma suplementação, retirando verba da merenda escolar para a compra do notebook, com o qual nós já antecipadamente não concordávamos com o envio desse projeto, e o prefeito retirou o projeto, até para não criar polêmica maior em relação a esse projeto. Então, nós gostaríamos que a secretária Alcione Rink aqui se fizesse presente dentro do prazo regimental, para que nós vermos e discutirmos com ela. Todos os senhores vereadores vão ter essa oportunidade de discutirmos a origem dos recursos, da dotação orçamentária, a aquisição dos notebooks, que é o projeto, o 69, aquisição de software, capacitação de docentes e discentes, critérios e requisitos para a cessão e doação dos equipamentos. Aí tem umas coisas bastante polêmicas que nos levam a fazer os questionamentos a ela, porque hoje em dia nós sabemos, são notebooks que serão adquiridos para distribuição para os alunos do nono ano do ensino fundamental, e nós também sabemos que no seu bojo, o projeto deixa algumas dúvidas em relação à doação, porque eu tenho sempre uma preocupação muito grande, é uma coisa pública que vai ser adquirido, e a gente tem umas coisas para questionar. Então, eu gostaria de pedir a todos os senhores vereadores que nos aprovassem nessa solicitação, para que aqui ela se fizesse presente dentro do prazo regimental. Muito obrigado. Vereador Fernando Malon, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, devo cumprimentar o deputado federal Marco Tebaldi, seja bem-vindo à nossa casa. E com relação ao requerimento de Vossas Excelências, conversamos com o prefeito está plenamente favorável. Acho que é importante a vinda da secretária, que tem todo o conhecimento técnico e das ideias que vão ser feitas. E às vezes até melhor que ela venha do que eu vir e trazer informações, servir de ponte. Dessa vez não precisa de ponte, vem direto a secretária para expor. Então, a bancada do PMDB vai votar favorável para que ela venha. Vereador Geraldo Vaila. Também parabenizo o vereador Ede pela iniciativa. Acho que quanto mais esclarecimento, melhor, né? Quero cumprimentar também o nosso deputado Marco Tebaldi, que aceitou o nosso convite e hoje se faz presente para mais atividades. Já visitamos o prefeito, agora a Câmara e depois a reunião com o partido. E citada a grande importância desse projeto, que é o projeto de adquirir notebook para os alunos do nono ano de ensino fundamental, uma ferramenta hoje utilizada em qualquer profissão, computador, e claro que esclarecer o modo da entrega
notebooks, né? A gente já viu o projeto que tem que ter frequência, tem que ter notas positivas, tem que ter todo um caminho para incentivar o aluno a estudar e ganhar como o prêmio no final do ano esse notebook que ele vai levar também para fazer a inclusão digital da família dele também. Então, acho que é importante a vinda da secretária aqui para fazer esses esclarecimentos. Então, eu sou favorável a esse requerimento. Vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa saudação também ao deputado Marco Tebaldi. Essa nossa solicitação, ela inicialmente se motivou por duas questões, né? A primeira delas relacionada a da onde sairia a verba, também foi um dos motivos. Essa situação já foi sanada, né? Já houve uma outra retificação, uma outra suplementação foi requerida pelo prefeito, mas é importante que a secretária aqui esteja e fico muito feliz pelas manifestações, tanto da bancada do PMDB quanto do PSDB, com relação ao apoio a essa nossa solicitação, a esse nosso requerimento, porque quanto mais informações, melhor. Pairam realmente dúvidas com relação à aplicabilidade do projeto, pairam realmente dúvidas com relação à aquisição dos equipamentos, para quem vai servir, para que vai servir, como funcionará a operacionalização desse projeto. Então, fico satisfeito de ouvir as manifestações por parte tanto do PMDB quanto do PSDB com relação a esse nosso projeto, e desde já pedimos aí o apoio de todos os vereadores para a aprovação desse requerimento. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação o requerimento número 23, solicitando aos que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 23. Para a discussão única do requerimento número 24, eu passo os trabalhos ao vice-presidente, vereador Edmar Salomão. Assumindo os trabalhos desta mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy para a discussão do requerimento. Senhores vereadores, conforme havíamos conversado até em virtude do pedido de requerimento de audiência pública do vereador Fernando Malon na última sessão, eu hoje protocolo o pedido de audiência pública para tratar da segurança pública municipal com enfoque especial na discussão de necessidade ou não de um estabelecimento prisional na cidade de São Bento do Sul. E como bem disse o presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bento do Sul, o objetivo da audiência pública seria desmistificar alguns assuntos, esclarecer outros, colocar para a população são-bentense, com a participação da população são-bentense, no que de fato nós precisamos, no que de fato São Bento do Sul precisa ou não. Se é necessário trazer um presídio, se não é, de que forma deve ser esse presídio, enfim, debater. E da mesma forma, para um momento ulterior à aprovação, se é que vai ser aprovado, acredito que sim, para que discutamos juntos se podemos fazer isso na universidade, ou algum outro espaço, ou mesmo na Câmara de Vereadores. É isso. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo fazer uso, eu devolvo os trabalhos ao vereador César Godoy. Mas eu gostaria de fazer uso da palavra, então eu devolvo os trabalhos ao vereador César Godoy para fazer uso da palavra em relação ao requerimento. Com a palavra, vereador. Eu acho muito importante essa audiência pública, vereador César Godoy, porque nós já participamos de diversas reuniões relacionadas a essa tão falada e discutida questão da penitenciária, UPA, presídio, uma série de coisas. Então, eu acho que nada mais importante do que a comunidade toda participar e para ver o que quer e o que não quer. Nós já tivemos agora, recentemente, junto com o presidente da Câmara, tivemos na Associação Industrial e Comercial, como ele bem colocou, e lá nós chegamos à conclusão de que realmente teria que ser feita uma audiência pública, da qual o vereador César Godoy está apresentando hoje aqui nessa Casa de Leis. Eu me coloco totalmente favorável, porque mais do que ouvir a opinião pública é uma das coisas mais justas que pode acontecer. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E agora, numa das maiores provas de burocracia regimental, eu lhe devolvo os trabalhos para colocar em votação. Eu coloco em votação o requerimento que solicita audiência pública de número 24, de autoria do vereador César Godoy, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de audiência pública número 24, de autoria do vereador César Augusto de Godoy.
Obrigado, vereador. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas na prestação de contas do ano de 2012 do Clube da Leide. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, pela tramitação normal e aprovação. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, pela aprovação. Coloco em discussão única a prestação de contas de 2012 do Clube da Leide. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação referida à prestação de contas, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a prestação de contas. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 61 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Coloco em votação o projeto de lei número 61, solicitando aos que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 61. Coloco também de segunda discussão o projeto de lei número 62, que autoriza a abertura de autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Com a palavra, vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, até para contemplar a distinta plateia que se faz presente nessa noite e também os nossos assistentes pela internet. Segundo a votação, esses dois projetos de lei, número 61 e número 62, trazem única e exclusivamente algum remanejamento, né, de verbas ou posicionamento nas contas da Prefeitura. Por diversas vezes já tivemos essa postura aqui nessa casa, de dar a oportunidade ao Executivo Municipal de alterar alguma rubrica dentro dos orçamentos municipais, justamente para contemplar aquilo que necessita fazer, aquilo que deseja fazer, até porque o orçamento do ano passado foi realizado por outro executivo. Então, temos tido essa postura aqui nessa casa, nessas suplementações, pelo menos aquelas que não geram polêmica e não tenham alguma dúvida, né? É o caso dessas aqui, de fazermos a aprovação de forma muito tranquila. Então, meu parecer também é favorável pela aprovação desses dois projetos de lei. Coloco em votação o projeto de lei número 62, solicitando aos que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 62. Coloco em segunda discussão também o projeto de lei número 63, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e São Bento Clube de Natação. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 63, solicitando aos que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 63. Também, em segunda discussão, o projeto de lei número 64, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 64. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 65, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa, FETEP. Vereador Pete, com a palavra. Também em caráter didático, até porque já discutimos essa questão na última sessão, é importante frisar que esse convênio realizado entre a Prefeitura de São Bento do Sul e a FETEP dá condições da manutenção dos trabalhos realizados pela incubadora tecnológica e por aquilo que tem recebido apoio do Executivo Municipal para a execução de projetos que visem a tecnologia, visem desenvolver tecnologias novas, sejam inovadores no que diz respeito à tecnologia. Então, com relação a esse projeto, de forma muito específica, eu me coloco completamente favorável, até porque nós temos, e o Executivo também tem, essa prerrogativa e essa necessidade de estar fomentando o desenvolvimento técnico e, a partir da educação e da incubação de novas tecnologias, é que nós podemos realmente encontrar cidadãos que venham a empreender futuramente e possam estar gerando renda, emprego em São Bento do Sul, justamente por conta das suas inovações que apresentam na incubadora. Então, completamente favorável a esse projeto de lei, a esse convênio que o município
celebra entre a Prefeitura e a Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa, FETEP. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, como eu coloquei na discussão primeira desse projeto, eu acho que a FETEP, além de todo o trabalho que ela presta com a instalação dessas incubadoras lá, a FETEP é um orgulho para nós de São Bento do Sul. A FETEP, talvez no estado de Santa Catarina, tenha sido uma das pioneiras na implantação de pesquisa e tecnologia, né, deputado? Porque a FETEP, eu lembro bem, quando o prefeito, ex-prefeito Oswaldo Zipra, e o seu assessor, Marcos Alberto Pombaten, fizeram diversas viagens por esse Brasil afora, buscando subsídios, e aqui implantaram a FETEP, que hoje é um exemplo para todo o estado e também para o nosso país, porque ali realmente se formam técnicos para que já saem preparados para o trabalho. Então, eu acho importante a FETEP, ela em questão de ser as condições que ela tem, que ela oferece à comunidade, ao ensino técnico que ela oferece a todos os filhos de São Bento, que também não são de São Bento, que aqui vêm para fazer o curso, eu acho muito importante isso aí, da aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, já foi muito falado sobre a importância da FETEP, mas eu só quero fazer um registro da visão de futuro que tinha Oswaldo Zipper, né? E eu reputo, quando eu falo nas aulas da Univille, eu considero que o ex-prefeito Oswaldo Zipper é um dos melhores prefeitos que São Bento já teve, a visão que teve na época, o plano diretor, que foi feito na época dele também, né? E que bom que ele ainda está por aqui para, muitas vezes, conversar com a gente, dar algumas lições, ensinos. A FETEP foi uma das criações dele e está aí até hoje e dando todo esse apoio à comunidade. E o município nada mais faz do que dar o suporte financeiro, deixando nas mãos da classe empresarial a administração disso, que é muito importante. Pois não, vereador? Eu só como Vossa Excelência coloca da visão de futuro que o prefeito Oswaldo Zipra tinha, eu fui secretário de obras e estrada de rodagem dele na época, e só para citar um exemplo, quando nós fizemos o levantamento topográfico da estrada, da Avenida da Transgrilo, a Avenida dos Imigrantes, na época, e nós indenizamos, a prefeitura fez uma indenização com 30 metros de largura a rua. Os senhores não sabem o problema que nós tivemos aí no município. O pessoal queria nos inchar aí por causa disso aí. Onde é que se viu? A rua não pode ter mais de 8 metros de largo. E ele fez uma indenização de 30 metros, e aí está a Transgrilo hoje, vai ter 4 pistas, nós temos certeza disso, já está lá com canteiro central, com ciclovia, com uma série de coisas. Então, era uma visão muito grande que o ex-prefeito Oswaldo Zipra tinha. Muito obrigado pela parte, vereador Fernando. Falando de fato, eu fico orgulhoso de na minha gestão, ter sido feito o novo plano diretor para atualizar conforme exigia a legislação federal, que todos os municípios fizeram e tal, mas sempre citando o trabalho do ex-prefeito Oswaldo Zipper. Então, também, como líder do governo, peço o apoio de Vossa Excelência para a aprovação desse projeto, que é muito bom para o município e, de certa forma, uma homenagem justa que se faz ao ex-prefeito Oswaldo Zipper. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação o projeto de lei número 65 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Está aprovado o projeto de lei número 65. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 66, que altera dispositivos da Lei 242, de 7 de agosto de 1998, e que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 66, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. Solicito ao secretário, vereador Peti, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 59, que prorroga o prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 1943, de 2007, e que autoriza o município a desafetar e doar a área comunitária.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 59. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto foi feita a doação de um terreno para a Sociedade Varsóvia. Isso em 2007, quando eu era prefeito, foi feita uma doação de um terreno nas proximidades da Avenida São Bento. Na época, foram feitos todos os estudos tal que poderia ser construído. Tanto que, inclusive, do terreno ao lado, foi construída uma creche. E, posteriormente, foi se verificado que não se conseguiria as licenças ambientais. Além do fato do acidente aéreo que vitimou o presidente polonês e toda a sua comitiva, né, tem também esse outro lado. O que se busca nesse projeto é apenas prorrogar o prazo. O governo municipal está buscando a doação de um outro terreno. Nós sabemos que existe ali, né, em torno daquele terreno, a comunidade está pedindo para não ser feito lá. E o prefeito municipal está sensível a isso, e também está sensível ao pleito da sociedade polonesa. Está buscando um outro terreno. Aquele terreno, nós estamos pedindo a prorrogação, mas a ideia é que, dentro em breve, nós tragamos para esta Casa de Leis um novo projeto da doação de um outro terreno em que esse imóvel voltará para o Poder Executivo Municipal. Mas, pela importância da Varsóvia, a importância da cultura polonesa e dos nossos antepassados, São Bento tem uma forte conotação polonesa também, que a gente pede o apoio para esse projeto. Mas já deixando claro, e já está registrado, a ideia do município, do Poder Executivo, em parceria com a cidade de Varsóvia, de conseguir um outro terreno. Por isso, estamos só pedindo a prorrogação, para que tenhamos tempo de fazer. Porque, se não fizer isso, vai perder, vai ter que ser muito mais burocrático e mais discussões, mas a ideia é não fazer naquele terreno lá, num outro terreno que sirva às necessidades da sociedade polonesa, da cidade de Varsóvia, e também não prejudique a comunidade em torno. Vereador Geraldo Weimann. Senhor presidente, demais vereadores, também fui procurado pelo Ceslavo Kociarski, que representa a Sociedade de Varsóvia, pedindo que esse projeto seja, né, ainda prorrogado por mais 2 anos, mas também já explicando, né, da não condição de fazer o projeto original no mesmo terreno, e também fui procurado por moradores daquela região, com abaixo-assinado de mais de 200 assinaturas, pedindo para não instalar a Sociedade de Varsóvia lá naquele local, que fica no loteamento Grécia, ao lado da Avenida São Bento, naquele lugar onde se planejava fazer um lago, lá naquele loteamento, que seria a área de lazer da comunidade. Então, parece que é uma incoerência, mas, na verdade, a Sociedade de Varsóvia quer se garantir com a doação desse terreno, que já foi feito há 6 anos atrás, enquanto a Prefeitura busca uma solução num outro terreno adequado. E também eles levaram um revés muito grande, para explicar aquela história do presidente da Polônia que morreu. Quer dizer, na verdade, a Sociedade de Varsóvia foi lá para a Polônia com o primeiro-ministro polonês e o presidente da República e conseguiu a doação para construir um prédio de 600 metros quadrados em estilo polonês naquele local. Muito bonito. E, enquanto estava tramitando a documentação para construir o prédio, eis que o avião presidencial do presidente da Polônia, junto com o primeiro-ministro e as pessoas que estavam negociando a doação desse recurso, faleceram todos juntos no mesmo acidente aéreo. E o projeto tardou, e eles não tinham recurso para construir, e agora, quando foram dar andamento no projeto, não conseguiram mais licença ambiental naquele local para construir o prédio. E só sobrou, dos 6.000 metros doados da terra, menos de 200 metros para se fazer uma construção. Por isso, eles estão pleiteando à Prefeitura um terreno em melhores condições, e também tendo em vista que a comunidade lá gostaria de transformar aquilo numa praça, numa área verde para a região, que já tem hoje mais de 200 residências naquele parque, e tem mais outros 200 lotes a serem vendidos ainda, transformando aquilo num bairro grande. Então, eu sou a favor de que esse projeto, né, seja prorrogado, já, como foi citado pelo líder do governo, numa sequência, como garantia para que eles possam receber e dar tranquilidade para a comunidade polonesa, que merece esse investimento aqui em São Bento. Obrigado. Vereador Márcio Drevik. Senhor presidente, senhores vereadores,
Meus cumprimentos ao deputado federal Marcos Tebaldi. Com certeza esse projeto é de grande valor. Sabemos a importância que a colonização polonesa trouxe para São Bento do Sul. Eu até por um período fui um dos integrantes da diretoria da Braspol, que tem lá no Rio Vermelho. Então a gente sabe o trabalho que o Sislavo e a equipe está fazendo e com certeza vai ser achado um lugar mais adequado para que se instale a sede da Polônia, dos representantes, que com certeza isso vai reforçar mais ainda as raízes, que a gente sabe que muitas vezes para fazer o resgate da colonização, das pessoas que representam, precisa de uma infraestrutura. Então, com certeza, vai ser achado num local adequado. Eu sou favorável, com certeza, a favor desse projeto para que agilize o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é muito importante, que a Sociedade Varsóvia, através do Ceslavo, agora faça os contatos com a Prefeitura, aproveitando o apoio do líder de governo nessa casa, o vereador Fernando Malon, para uma agilização em relação à doação do novo terreno. Porque nós temos certeza que a Sociedade Varsóvia, conforme nos colocou o Ceslavo, na última ocasião nós conversamos, ele também sabe, está ciente, a sociedade também está ciente de que há um manifesto muito grande de toda a região lá para a não construção disso aí, devido a problemas ambientais e uma série de coisas, e a solicitação deles lá é relacionada a uma praça lá. Então, eu acho justo que o vereador Fernando Malon se empenhe, juntamente com a Sociedade Varsóvia, para que o prefeito envie a essa Casa de Leis, o quanto antes, um projeto fazendo uma doação de uma área de terra num outro local, um local de acordo com os interesses também da Sociedade Varsóvia, para que eles continuem atrás da busca de recursos para a construção dessa sede tão almejada e tanta luta, desde que o vereador Fernando Malon aqui era prefeito, já se solicitava isso aí. Então, nós também nos colocamos pelo trâmite normal desse... Pois não, vereador. E eu só quero dizer, obrigado pela parte, vereador, eu vi o projeto, se esse projeto for mantido, ou talvez seja mudado, mas muito pouco, é um projeto muito bonito. E vai ser uma construção com uma arquitetura muito bonita, que vai engrandecer muito a nossa arquitetura de São Bento. Então, por isso que nós já tivemos 2 audiências com o prefeito, eu estive acompanhando os integrantes da Sociedade Varsóvia, estamos buscando isso porque, além da importância da cultura polonesa, o prédio vai ser um cartão postal. Obrigado, vereador. Se faz justiça à imigração que aqui chegou, pouquinho antes de 1873, que trazia os imigrantes de origem alemã e origem polonesa. Todos nós sabemos disso, a história está aí, registrando isso aí, então nada mais justo que tramite normal esse projeto e que, quanto antes, a Prefeitura faça a cedência de um outro terreno em outro local para que eles construam sua sede própria. Muito obrigado. Ninguém mais querendo se manifestar. Informo que o referido projeto será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Coloco em discussão única e votação a emenda ao projeto de lei número 60. E, antes disso, solicito ao vereador que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Deixa eu parecer a emenda. Coloco em primeira discussão, coloco em discussão única e votação a emenda ao projeto de lei número 60, de autoria do vereador Fernando Malon. Isso. Executivo. Não, a A emenda é minha. emenda do vereador Fernando Malon. Com a palavra, vereador. Senhor prefeito, senhores vereadores, na verdade, é apenas para suprir uma omissão do projeto. No artigo 2º e no artigo 4º, fala do concurso que vai ter para a escolha de um mascote para o DETRU, e lá se fala no artigo 2º que vão poder participar alunos do primeiro ano, primeira série, à quinta série da educação básica do ensino fundamental da rede estadual e municipal. E eu estou incluindo também das escolas particulares. E também faço isso no artigo 4º, que na comissão também vai ter um representante das escolas particulares. Então, o objetivo é apenas incluir alunos das escolas particulares de São Bento do Sul para participarem. É apenas para suprir essa omissão que veio do projeto original.
Inclusive, essa omissão foi pedida até pelo Executivo, que eu fizesse a emenda para agilizar a tramitação do projeto. Senão, teve que voltar para o Executivo fazer, e eu fiz apenas para sanar essa omissão. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloque em votação a emenda ao projeto de lei número 60, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 60 com a emenda. Ninguém querendo se manifestar, informe que o referido projeto irá à segunda discussão numa próxima sessão. Solicito ao secretário que proceda com a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 68, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Sociedade Atiradores 23 de Setembro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 68. Ninguém querendo se manifestar, informe que o referido projeto será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito ao secretário para que proceda com a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 70, que ratifica convênio que entre si firma o município de São Bento do Sul e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, IFC, para fins que especifica. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua aprovação. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, recomendo ao plenário a sua aprovação. Coloco em primeira discussão, passando a palavra ao vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto é de extrema importância para São Bento do Sul. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, vir para São Bento, isso é muito importante. Isso foi, quando eu era prefeito, houve algumas conversas, e vão ser justos. O ex-prefeito Magno teve muita importância nisso. Meu opositor, ferrenho, mas há que se fazer justiça, ele fez um trabalho de busca disso, foi muito importante, e agora, culminando agora com a vinda definitiva, né? Então, por isso que a gente pede a aprovação da ratificação desse convênio. Continua em discussão. Vereador Geraldo Weimann. Também, senhor presidente e mais vereador, só realçar a importância desse projeto, 18 milhões de reais na construção do Instituto Federal de Tecnologia em São Bento, espaço para abrigar 1.500 alunos em ensino médio e curso técnico concomitante. Duas dessas unidades estão para ser construídas no Estado, Brusque e São Bento do Sul. Outras 14 já estão instaladas ou em fase de início de operação. E vou aproveitar a presença do nosso deputado, entregar uma cópia para ele, para que levar lá no Ministério da Educação e dar uma reforçada para que esse dinheiro venha. Porque, assim, já está se ratificando, é porque os prazos já estão correndo, a obra não começou, a Prefeitura fez a doação do terreno, se comprometeu em colaborar com terraplanagem e outros serviços, mas, infelizmente, a burocracia federal está atrasando essa obra, que era para ser inaugurada esse ano, e nem começou ainda a terraplanagem. Então, imagina quando vai ficar pronto. Então, acho que é muito importante aproveitar o momento aqui. Claro que a ratificação do projeto não existe maiores discussões, mas só o fato da importância para São Bento do Sul. A formação técnica da nossa mão de obra dá um grande salto na nossa indústria. Hoje, o maior gargalo de mão de obra no Brasil é de ensino técnico. E nós aqui com uma oportunidade de ter aqui um Instituto Federal de Educação. O SEDUP também do Estado está em fase final de conclusão, mas também atrasado e também não está formando alunos. Felizmente, temos aí o SENAI, o SENAC, a Escola Técnica Tupi, que estão hoje formando jovens nessa área, mas aqui vai ser um grande salto para toda a região do Planalto Norte. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho de suma importância a aprovação desse projeto, bem como, se me permite, mais uma vez, deputado,
o seu empenho lá, na mais alta Câmara do país, em defesa desse projeto, porque São Bento dá mais uma demonstração. Por exemplo, nós temos aqui Joinville também que faz isso, entende? De trazer para cá essa escola técnica. Eu acho importante da construção desse estabelecimento, porque nós vamos formar cidadãos para o mundo. Então, eu acho importante o engajamento de todo mundo, desde lá da Câmara mais alta até os municípios, aonde tramitam os projetos, que haja um apoio maciço em torno disso aí, porque assim nós estaremos contribuindo com a sociedade brasileira, com a sociedade catarinense e com a sociedade são-bentense. Muito obrigado. Vereador Márcio Drevic. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, com certeza, vai reforçar muito a questão da educação do nosso município. A gente participou de frente, conversando com o pessoal lá em Brasília, até o dia que eu estive lá, conversamos com o Edeli Salvati e o deputado federal, na época, o Pedro Xay, que também estava nos dando uma força. Então, com certeza, a prefeitura, eu sei do trabalho que a prefeitura fez para conseguir arrumar a escritura e colocar o nome do instituto para conseguir esse recurso. Então, o trabalho foi muito forte e a gente espera que o executivo, no momento, não meça esforços para que isso aconteça o mais rápido possível, da mesma forma que a gente tem certeza que esses vereadores vão fazer a aprovação o mais rápido possível. E, como foi falado, né, reforço também a questão do deputado federal presente aí, para dar uma conversada com o pessoal, que a gente sabe como é que funciona. Sempre tendo alguém lá por perto, dando uma lembrada, uma beliscada do assunto, sempre ajuda. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informe que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito ainda a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 71, que ratifica convênio que entre si firma o município de São Bento do Sul e a Unopar, visando o desenvolvimento de estágio obrigatório para os alunos da instituição de ensino. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo também recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Vereador Fernando Malon, para a abertura das discussões ao projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, todas as vezes que se fala em estágio, eu sou plenamente favorável. Eu só consegui abrir meu escritório logo depois de formado em 1990. 1990. Obrigado. Porque eu tive estágio. Vejo hoje a minha filha, que está no 2º ano de Direito, fazendo estágio. E os estágios, em geral, são muito importantes. Quando era prefeito, a Prefeitura de São Bento recebeu o prêmio do Ciel, que é das S's, da Senac. Senac? Senai? Senac. SESI, Senac, e Fiesc. E nós ganhamos como a melhor prática de estágio público. E a gente colocou isso na época no plano de governo, que era o chamado primeiro emprego. Estágio não é emprego, mas é a oportunidade de criar, de dar oportunidade às pessoas de conhecerem o ofício e depois, já, uma vez formados, já deslancharem. A gente sabe que as pessoas que não conseguem fazer estágio vão ter muito mais dificuldades. Nesse caso aqui, estão se oportunizando aos estudantes da Unopar, são 18 cursos de nível superior, aqui em São Bento, para fazerem estágios junto à Prefeitura. É uma exigência curricular, mas também é uma grande vantagem para os alunos e, consequentemente, também para o Poder Executivo, que vai ter essa mão de obra. Por isso, a gente pede o apoio à votação, à aprovação dos senhores vereadores. Continue em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informe que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito, por fim, que o secretário proceda com a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 20 do Legislativo, que denomina de Álvaro Schroeder Rua do Município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente recomenda ao plenário a sua aprovação. Eu transmito os trabalhos ao vereador Edmar para poder falar do projeto. Assumindo os trabalhos dessa mesa, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy para a discussão do projeto 020/2013. Eu vou pegar gancho na palavra da semana passada do vereador Fernando Malon e também na forma com que são explicados. É um projeto de lei que denomina
dá o nome de uma rua, o vereador ainda falou, não lembro que lugar é, né? O vereador comentou do meu lado. Essa rua aqui é do lado da gente, é ali do lado do hospital, uma travessa, que só estava sem nome. E eu digo isso porque o vereador fez isso, me permita usar das suas palavras da semana passada, muita gente diz que vereador só serve para dar nome de rua, na verdade a gente tenta servir muito mais do que para isso, mas também para fazer nome de rua, né? Porque, como bem disse o vereador Fernando Malon, muitas vezes correspondência não chega, a pessoa não é localizada, justamente porque a rua não tem o devido nome. Então, a nome de rua, o nome de Álvaro Schroeder que se dá a essa rua é uma requisição dos moradores, tem o histórico do morador, da pessoa que está se homenageando com o nome de uma rua, é por isso do projeto de lei que vai hoje à primeira discussão. Obrigado, senhor vereador. Continua em discussão o projeto? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu informo que o referido projeto número 020/2013 irá para uma discussão e votação na próxima sessão. E transmito os trabalhos dessa mesa ao vereador César Godoy. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, eu passo agora o calendário das reuniões ordinárias do mês de julho, sendo, além da data de hoje, nos dias 8, 11, 15, 22 e 29 de julho. Então muda do dia 18. Muda do dia 18 e passa para o dia 11, senhores vereadores. Acho que vocês tinham recebido uma agenda prévia, não é isso? Então, como eu não tinha visto, a do dia 18 passa para o dia 11, exatamente. Senhores vereadores, atendendo ao requerimento número 20, nós abrimos agora espaço para a jovem Luísa Beatriz de Souza Schindler, vencedora do concurso de oratória organizado pela JCI, para que a mesma faça a apresentação de seu discurso, o qual também será apresentado neste final de semana, no encontro regional da JCI na cidade de Curitiba. Por favor, fique à vontade. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Lei, César Godoy, e em seu nome cumprimento as demais autoridades presentes, senhoras, senhores. Corrupção está na moda, está em voga, está no horário nobre da TV e nas primeiras páginas dos jornais. Está também na letra C do dicionário e significa quebra de um Estado funcional e organizado. Eu sou Luísa Beatriz de Souza Schindler e represento a JCI São Bento do Sul. Corrupção é quase um sinônimo quando falamos em política, mensalão, propinas, mesadas, superfaturamentos, ameaças. Quebra, quebra e quebra. Da nossa cara, da nossa vergonha e do nosso civismo. Eu poderia, senhores, dar mais uma vez destaque às artimanhas dos políticos. Mas hoje, não. Toda moeda tem um outro lado. Corrupção não é novinha, não é filhote e nem roupa só de homens públicos. Ela é velha, muito velha, e sempre existiu. Ou nos esquecemos que os homens públicos nasceram na mesma sociedade em que a nossa. Corrupção começa em casa, quando pais ensinam filhos que o ter é melhor do que o ser. Eu tenho 14 anos e nunca me esqueço de quando meus pais me levaram a um grande parque nacional e na mesma bilheteria onde se vendia o ingresso, se vendia também o fura-fila. Vejam vocês, quem tinha mais dinheiro para gastar não precisava ficar tempo embaixo do sol forte, não importava o horário em que havia chego, porque com o seu dinheiro ele empunhava o fura-fila. O mesmo fura-fila que o amigo do político consegue na saúde pública, no processo seletivo mal feito, ou melhor, bem feito, porque a intenção é mesmo deixar de fora quem pensa e quem estuda. Corrupção começa na nossa casa, quando se engana os pais em troca de algum proveito próprio e não recebe punição. Quando apresenta na escola um trabalho que não foi feito por ele mesmo, ou quando alguns são tratados quase com reverência, porque são filhos de fulano de tal. Corrupção começa em casa, nas igrejas, na sociedade. Corrupção acontece quando no cabeleireiro a empregada doméstica que guardou dinheiro por 3 meses para ter o seu cabelo cortado naquele salão é substituída pela mulher de fulano de tal porque ela precisa estar linda e loura
para o desfile da inauguração do Pet Shop. Sim, começa contigo, que se acha o máximo, porque sustenta um sobrenome de berço. Começa comigo, que ouso me achar melhor do que esse ou que aquele, e continua, quando desmerecemos a força do voto. Demonstrar indignação contra os corruptos? É fácil. Já derrubamos até presidente, mas nada mudou. E por quê? Porque precisamos recomeçar em casa, olhando para a nossa família, desligando o computador, o celular, a televisão. Gente de verdade com atitudes de gente. Rever valores, respeitar o outro. Daí estender esse aprendizado para a escola, honrando os professores. Quem aprende em casa e não pratica o que é errado, vai com certeza saber a diferença entre o público e o privado. Corrupção, nós já sabemos o significado e as consequências. Nos resta agora, senhores, reaprender o sinônimo da palavra reversão, de valores e da atual situação. Obrigada pela atenção. Deputado, o senhor tem uma missão bastante difícil agora, que é falar depois da vencedora. Por favor, fique à vontade também. Pois é, a Luísa deu uma aula aqui, uma lição, não foi um discurso, né? Mas acho que daqui a alguns mandatos vai ter uma mulher sentada aqui nessa casa aqui, que pode ser a Luísa, pelo desempenho dela. Parabéns aí. E acho que é bem propício, pelo momento que nós estamos vivendo, passando aqui no Brasil, que se adequa também à tua idade, à juventude, né, que está participando, e eu acho que isso foi muito bom que acontecesse no Brasil, para dar uma mexida. Acho que estava na hora, né? E tenho certeza que, a partir dessas 2 semanas que passaram, aí, o Brasil não vai ser o mesmo daqui para frente. Vai ter muitas e muitas mudanças. Espero que as mudanças sejam para o bem, né? Porque, geralmente, quando a gente quer fazer coisas muito rápidas, a gente acaba errando também. Acho que tanto nós, a classe política, lá no Congresso, né, os dirigentes, os governantes, possam ter a sensibilidade de ter a cabeça no lugar e a frieza para analisar, interpretar esse momento e fazer com que as mudanças aconteçam dentro de um cenário que seja o melhor aí para o nosso país. Mas eu quero saudar o nosso presidente, o César Godoy, saudar a mesa diretora da Câmara, os demais vereadores, saudar especialmente o meu parceiro, saudar também o Geraldo, né? Saudar também o nosso titular, o vereador Green, hoje presidente da Fundação de Esportes, saudar, para mim, prefeito, né? O sempre prefeito Fernando Malão, que fomos colegas juntos, né, de mandato. Saudar o público aqui presente, maciço, né? Saudar a imprensa. E dizer assim, para mim, um presidente é um orgulho, uma satisfação muito grande estar aqui. O Geraldo já tinha feito esse convite para mim algumas vezes, né, para vir a São Bento, e eu estou procurando visitar as câmaras de vereadores dos municípios que eu puder. Já visitei várias, tenho visitado os municípios, acho que já ultrapassei aí a 130, 140 municípios que eu já visitei, né, nesse ano. Quero ver se até o final do ano eu consigo visitar todos. É lógico que todas as câmaras não dá para visitar, porque eu nem sempre consigo estar à noite nos locais, né? Mas aonde eu posso conciliar a visita aos municípios, a prefeitura e as câmaras, eu tenho feito. No início da tarde, tivemos em Campo Alegre, visitamos a prefeitura, tivemos também com os vereadores. Depois, agora, fizemos uma visita rápida à prefeitura também. Estamos aqui para, então, saudar aqui a Câmara, saudar os vereadores e me colocar à disposição, o presidente, dentro das condições que se apresentam aí, a gente poder
ser o representante também aqui do município. Eu também obtive votos aqui, quero retribuir essa votação que eu tive aqui em São Bento. Já me coloquei à disposição também do partido e já coloquei para o Geraldo e para o vereador Grinha uma parcela das minhas emendas, da minha emenda particular. Nós vamos colocar aqui para São Bento, o valor de 500 mil. O Geraldo vai dar uma trabalhada depois aí com o partido e com a comunidade para ver onde que a gente aplica isso melhor. Mas, além disso, eu quero me colocar à disposição, especialmente nesse ano, presidente, da qual eu sou o coordenador do Fórum Catarinense, e acho que foi uma sacada boa que os nossos parlamentares fizeram, né, para fazer frente um pouquinho a essa decisão esmagadora do Nordeste de sempre levar a maior parte dos recursos para lá. Então, fizeram aqui o fórum, né, onde aglutina os 16 deputados federais e os 3 senadores, e aí, tendo um pouco mais de força, a gente conseguir equilibrar essa questão. E tem funcionado bem, né? No mandato passado, no anterior, foi Edinho Beis, o ano passado foi o Décio Lima, e agora eu estou sucedendo durante um ano. E também queria, nessa condição de ter um pouquinho mais de força política e poder ajudar aí o município, né, dentro, quer seja nas emendas coletivas, quer seja na defesa, né, dos interesses lá em Brasília. Por exemplo, né, nós temos agora, nesse momento, uma discussão, né, muito forte com essa questão da possível ferrovia, que está no plano já logístico do Brasil, da ferrovia oeste-leste, que é uma ferrovia que sai lá de Maracaju, no estado do Mato Grosso do Sul, e ela vem pelo Paraná, vem a Lapa, de Lapa desce para Mafra e vai a São Francisco do Sul. O Paraná, né, como tem um pouco mais de poder político que a gente se atravessou no meio e quer desviar ela para Paranaguá. Então, nós estamos numa luta muito grande lá nessa defesa. Acho que vamos conseguir, né? Tivemos já duas conversas já, tivemos a interferência também do governador e estamos fazendo uma pressão lá. Então, esse é um exemplo que o Fórum pode participar, como foi essa pressão que nós demos na autopista, né, com relação àquele contorno lá de Florianópolis, que até que, enfim, né, depois de muita pressão, nós conseguimos fazer com que tanto a agência reguladora, né, a NTT, quanto a concessionária, o Ministério dos Transportes, o DENIT, né, fechasse a questão e assumisse, então, e desse um cronograma definitivo para a realização daquela obra. Espero que a gente consiga também nessa aqui. Outra questão é a defesa da 280, que é uma obra importante para a nossa região aqui, que parece que agora vai andar a segunda etapa dela, né, que é a de São Francisco, aliás, da BR-101 até São Francisco. E depois envolve outras questões, questão dos nossos portos, dos nossos aeroportos, enfim, das nossas rodovias, são os assuntos predominantes lá que nós temos na questão, né, do fórum. Com relação à educação, o presidente, eu gostaria de ter o prazer de defender essa questão, até porque, quando eu estive na Secretaria de Educação do Estado, foi naquele momento que nós definimos essa escola aqui para São Bento. Então, quero levar adiante esse pleito, né, até para a defesa. Nós vamos ter uma reunião importante com o Palácio do Planalto, o Fórum, na próxima quarta-feira, e, quem sabe, eu já posso também apresentar esse pleito lá. Esse já está confirmado, já estava confirmado, mas a lentidão, a demora no país, e eu acho, Luiz, aqui uma dessas motivos dessas manifestações também é isso, é muito burocrática, muito demorada as coisas, quer dizer, um assunto tão importante que nem a educação demora tanto para sair do papel, uma entidade, uma instituição que vai formar os nossos jovens. Eu defendo muito a formação técnica profissional, né? Nós precisamos formar mais gente a nível técnico. Nós formamos muito pouco. A nossa formação é em torno de 10% só, né?
países desenvolvidos formam 40% dos seus jovens no nível técnico. A Finlândia, que é hoje talvez o país mais desenvolvido que nós temos, forma menos, proporcionalmente, né? O Brasil forma mais pessoas no nível superior, em cursos superiores, do que a Finlândia. Só que a Finlândia forma mais na parte técnica, em torno de 40%. Então, nós precisamos evoluir mais isso. Eu, nesse período que eu fiquei na Secretaria de Educação do Estado, defendi muito essa questão. Por isso que eu vou levar adiante isso aí, e esses pleitos, né? Então, acho que já valeu a pena, presidente, ter vindo hoje aqui, só por conta disso aí, de ter a satisfação e orgulho de poder levar para lá. Também, embora eu acho que está resolvido isso, né? Mas poder lutar lá para pressar, acho que é muito importante. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Foi um prazer ver aqui a presença maciça dos vereadores, né? Não é toda a Câmara que tu vai, que tem todos os vereadores presentes, né? E, lá em Joinville, dificilmente, o Fernando, você encontra todos eles presentes, mas aqui vocês levaram a sério, bastante gente do público, uma pauta bem extensa, né? É sempre assim? Hã? Não é sempre ela extensa, Não, mas foi bem extensa hoje, com assuntos importantes, né? Então, vocês... A única coisa que eu lamento é que ficou majoritariamente aqui, né? Só ficou homens aqui, né? Precisava ter as mulheres aí, precisava ter uma mulher aqui, pelo menos, representando. Hã? Quem sabe a Luísa, né? Mais adiante aí, possa ser uma das representantes aí. No mais, um grande abraço, muito obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui, e me coloco à disposição, dizer aqui à Câmara e São Bento que tem um gabinete lá em Brasília também, que é o 483, que está à disposição aí do município, está à disposição de vocês, pelo amor de Deus, quando for lá, pelo menos tem um cafezinho lá, procure a gente, nós vamos estar à disposição também para, sei lá, menos ter uma conversa, e esse gabinete também é de São Bento, um pedaço é do município aqui, já falei para o Geraldo, se ele quiser levar uma plaquinha lá, uma foto do município de São Bento, deixar lá, né, para marcar a presença lá no nosso gabinete. E, no mais, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, deputado. Vereador Geraldo, o senhor queria só um minuto nisso? A questão de ordem, então, presidente e demais vereadores, tendo em vista a dificuldade até de a gente receber visita de deputado pela agenda apertada, amanhã, 6 horas da manhã, tem voo já para Brasília, nós marcamos uma reunião também do partido já na sequência. Então, hoje, peço licença ao presidente e demais vereadores para me ausentar da palavra livre, e a gente vai daí se retirar para um outro evento partidário. Obrigado. Obrigado, vereador. Os vereadores estão inscritos na palavra livre, 7 vereadores, restando... Cada vereador disporá de até 7 minutos para a sua manifestação. Solicito, portanto, ao vereador Pete que faça o sorteio dos vereadores. Vereador Fernando Malon. Vossa Excelência é o 3. Senhor presidente, senhores vereadores, população que veio aqui hoje, senhores da imprensa, senhores da internet, o deputado Tebaldi está saindo, ele tomou um café muito caro hoje. Ele foi no gabinete do prefeito visitar, tomou um café e eu já disse para ele, esse café custa caro, porque nós queremos saber o que o senhor vai conseguir trazer para nós de recursos para cá. E ele se comprometeu, né? Deputado estadual e federal, quando vem, a gente tem que pedir ajudas e emendas e recursos. Ele já se comprometeu de trazer recursos, já estão vendo o que vai conseguir trazer para nós. É sempre muito bom ter as nossas lideranças regionais visitando São Bento para mostrar a importância do nosso município. Final de semana agora que passou, tivemos a convenção do PMDB,
Houve uma disputa, mas uma disputa saudável, eu participei. As análises são as mais diversas. Que quem perdeu foi o derrotado, quando, na verdade, eu acho o seguinte, foi uma disputa apertada, né? Houve respeito das duas chapas. O Planalto Norte vai ter uma grande participação no diretório estadual do PMDB. Eu faço parte pela primeira vez do diretório estadual e temos outros representantes aqui da região. Então, a nossa região vai estar fortemente representada no diretório estadual, o que é uma honra, um orgulho e uma responsabilidade muito grande. E haveremos de representar bem os anseios da nossa região no PMDB estadual. Eu quero trazer só alguns esclarecimentos a respeito da manifestação do vereador Edmar Geraldo Salomão sobre os pedidos de informação que foram feitos, um por ele e um por uma vereadora Mirim. O vereador tinha pedido para a Prefeitura cópia da análise laboratorial do material Saibro que vem sendo usado na base subbase da Matias Nosso. E o vereador reclamou que não veio e tal, e que mandavam e sugeriam ao vereador que ligasse para um telefone. O senhor, vereador, eu só faço uma pergunta, o senhor recebeu esse negócio aqui? Porque o senhor disse que não tinha recebido esse ensaio. Na última vez o senhor falou que não recebeu, e aqui justamente eu vi que estava dizendo que estamos encaminhando os relatórios de ensaios solicitados. O senhor tinha colocado, eu já vou lhe dar a palavra, vereador. O senhor tinha dito que não tinha recebido, mas recebeu. Aqui, na verdade, eles estão informando que, inclusive, tinham pedido uma prorrogação de prazo para dar resposta, porque estavam fazendo os ensaios. Os ensaios foram feitos, foram entregues neste ofício. O ofício veio uma resposta da Paviplan para a Prefeitura, que, por sua vez, encaminhou para Vossa Excelência. Com relação à LAU, a licença ambiental de operação e cópia do DNPM. O que eles explicaram aqui foi que, na verdade, eles foram contratados para fazer a obra, que esse material não é a Prefeitura que compra, isso já vem, é uma obra inteira que vem o material comprado por eles, e eles compram de fornecedores. Então, eu só estou colocando aqui porque o senhor disse que não tinha recebido essa análise, e recebeu. O senhor quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Vou falar depois. Tá bom. Com relação também a manifestação de Vossa Excelência com relação a um pedido de informação de uma vereadora Mirim, foi informado porque, inclusive, eu vi hoje na coluna do jornalista César Miranda, num fato, deixa eu ver se eu acho aqui, vereador. Eu não sei quem foi que respondeu, Carlos Eduardo, não sei quem é, o César sabe, mas não sei quem é, que informou o seguinte, e eu vou pedir, venham aos senhores para ler isso aqui, para explicar. Alô, César, já na sexta-feira, após a manifestação do vereador Ede, fui até a Prefeitura para saber tal resposta. Primeiro, não se trata de uma vereadora Mirim, mas sim o requerimento foi feito por um vereador Mirim, nome ATL. Depois, as informações solicitadas destinavam-se única e exclusivamente a atender o pleito de uma senhora, SWB, pelo setor, colocaram tudo iniciais, pelo setor de urbanismo da Prefeitura. Foi informado que tal senhora de iniciais SWB, por se tratar de um caso estritamente particular, ela poderia se dirigir até o setor de urbanismo, onde lhe dariam todas as informações necessárias. Assim, precisamos fazer justiça com um dos setores que mais trabalham na Prefeitura e atendem uma demanda enorme. Essa situação aqui, senhores vereadores, e especialmente o vereador Ede, é um fato específico, de um fato que já se arrasta há muito tempo. E é uma situação que é de difícil solução. A Prefeitura já sabe da situação, e como veio o nome dessa senhora, SWB, eu sei o nome, mas vou pedir autorização para não declinar o nome dela, né, que a situação era diferente da informação geral de como seria um desmembramento, como seria uma servidão, eu acho que era servidão, ou era um desmembramento, alguma coisa assim. Porque as informações normais poderiam se dar, mas não era isso que estava se buscando naquele pedido de informação.
do vereador Mirim, e sim a solução daquela senhora especificamente. E isso foi colocado que ela poderia vir, ela já sabe dessa situação toda, dos percalços que tem. Então, na verdade, ali não se via nem dar explicações, e sim orientar ela para fazer o caso específico. Por isso que eu vim aqui hoje, para explicar essas situações, dizer que a indignação de Vossa Excelência, a gente, claro, fica indignado quando, eventualmente, uma resposta é dada pela metade, ou não é dada, ou incorretamente. Já pedindo, veio o documento para Vossa Excelência, porque o prefeito disse que assinou hoje, deve estar chegando amanhã, hoje à tarde ele assinou com relação ao projeto do Badesc, vereador Tirso. Dizer que a indignação de Vossa Excelência, vereador Ede, de certa forma, deixa de ter razão, porque as explicações foram feitas. No caso específico do vereador Mirim, não era uma explicação geral, e aí sim, poderia ser dado, mas era um caso específico, que não demandava, não era até conveniente dar essas informações num documento assim, e sim que ela fosse ver as situações. É uma situação que já ultrapassa outro governo, eu não lembro nem se não é de uma situação que já vem do meu governo também. São essas explicações. Já terminou o meu tempo, né, presidente? Por isso eu agradeço a oportunidade. Vereador Lírio Volpe. Eu abstenho da palavra. Vereador Ricardo Malinowski. Eu abstenho da palavra. Para fazer uso da palavra, eu transmito os trabalhos ao vereador Ede. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 7 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, não tem nenhum emissário do PSDB aqui do deputado, mas fazer agradecimento ao deputado federal ter vindo à nossa Câmara de Vereadores, que consiga levar um pouco para Brasília daquilo que a gente precisa, daquilo que ele pode vir a ser útil e contribuir conosco. Também dizer que acompanhei as eleições do PMDB, o vereador Lírio contou um pouquinho para mim do contexto, que a gente de fora vê coisas diferentes, dizer que, por razões pessoais, por razões locais, talvez eu torci muito para o deputado Mauro Mariani ser o presidente, não conseguiu, mas me parece marcou um bom território, foi muito bem, e também... Oi? 30%, então, foi bem, né? Então, é isso que a gente quer, que a nossa região consiga ir cada vez melhor. 42%, foi mais significativo ainda. Então, dizer, e também eu vi hoje em alguns lugares, vi nas redes sociais e vi em algum lugar, acho que foi num fato também, não consigo me lembrar, que me parece que o deputado está com um problema pessoal na família, com a esposa dele, então, e me parece é grave também, envolve três crianças que nasceram. Então, todos oremos pela família do deputado Mauro Mariani, porque é uma situação delicada e tenho certeza que, Deus quiser, vai sair disso também. Também fazer uma rápida menção ao discurso da Luísa, que hoje não preciso dizer muito, acho que ela disse tudo, todo mundo ouviu, e eu já tinha ouvido o discurso dela na final do concurso de oratório, e me chamou muita atenção o que ela disse a respeito daquele parque que ela foi, em que tinha o fura-fila, acho que foi era fura-fila, né? Chama atenção porque veja como a corrupção está enraizada, como a falta de vergonha na cara, muitas vezes, está enraizada de um tal modo que você pode até comprar ela, né? E ela acaba formando, muitas vezes, não o caráter, mas tentando deformar o caráter, porque quando a Luísa, que já é muito jovem, foi a esse parque, ela não tinha muita noção, mas ela percebeu o seguinte, se eu pagar mais, eu consigo benefício. E isso para aquele que já tem um pé, aqueles que podem ter um pé meio errado na vida, pode ajudar a ir ainda mais pior, né? Ainda pior. Então, eu queria mencionar o discurso dela, e não só pela oratória dela,
mas pelo conteúdo dela. Ela não nos vê aqui, mas certamente saberá que eu via pelas redes sociais, a hora que ela estava falando, nós tivemos mais de 70 pessoas online, e muitos disseram depois que o discurso dela é muito bonito, principalmente a parte do não querer ser, mas ou melhor, não querer ter, mas ser. Não é? Como é profundo o discurso e tomara que sim, que as palavras delas ecoem. Rafael, você pode trazer para mim? Eu já fiz isso uma vez aqui, mas agora que o uniforme da equipe de futebol americano ficou pronto, eu pedi que me trouxessem. Por isso eu fiz questão. Na verdade, não foi pelas cores do Fluminense, foi pelas cores de São Bento do Sul, vereador. Então eu fiz questão de conversar com um dos representantes do time, pela valorização que ela traz para a cidade, pela valorização que o time traz, o desporto, e principalmente pelas cores da cidade que estão aqui muito bem representadas, e cumprimentar o time que me parece está indo bem, obrigado, porque já consegue uniforme, já consegue tudo mais, e que não se inspire na equipe de futebol do vereador Fernando Malon para ter sucesso, né? Mas que seja porque são bons mesmo. Também dizer que eu estive juntamente com alguns vereadores e, evidentemente, com a comunidade local no sábado, na manifestação contra a ALL, e dizer do exemplo brilhante que os moradores deram, né, vereador? Porque foram mais de 200, o tempo começou instável, aguentaram firme até umas 11h30, meio-dia, começou a chover, deu uma diminuída no movimento, é a hora que o trem veio que foi o bonito mesmo. Eu sei que eu devia ter colocado no telão, mas eu acabei esquecendo. Tem uma foto que eu não sei quem tirou, que retrata o momento em que o trem parou. Eu tenho certeza que essa foto é histórica, né? Porque eram poucos moradores naquele momento, não tinha tanto, e fizeram o trem parar. Eu não sei se naquele momento algum vereador estava lá, que posso dizer. Eu já tinha saído, mas, pô, essa foto, para mim, ela fala por si. Essa foto ela é muito legal, porque eles fizeram o trem parar. E foi meio no grito mesmo, pode acreditar, foi no grito. Foi. Porque se enfiaram lá no meio e falaram, agora ninguém passa. E não passou. E me parece também que a ALL se sensibilizou, ou melhor ainda, pelo menos sentiu que pode a coisa piorar. Por que isso aconteceu? O representante, o Dirceu, presidente da associação, recebeu ligação da diretora. Aquele ofício sem vergonha que a ALL mandou foi dito lá, moradores entenderam. Então, eu queria parabenizar a comunidade do Rio Vermelho, que se mobilizou de uma forma exemplar, de uma forma bonita, contou com o apoio dos vereadores, de todos os 10, porque a gente fez menção àqueles que não estavam lá. Todos os que não foram, tinham algum motivo para não estar? Estava em Florianópolis, o Geraldo estava na Univille, o Pete estava na reunião do sindicato, todos aqui, os que não estiveram, o tio estava em outro compromisso, todos que não foram, tinham um porquê de não estar. Então, foi dito pelos 10, em nome dos 10, a nossa adesão à causa. Mencionei a ação judicial que o vereador Fernando Malon propôs, idealizou. Então, eu queria frisar que essa foto, para mim, diz muito. Assim como aquela da semana retrasada, nos jornais, estamparam indignação, essa foto aqui, de um trem parando, é extraordinária. Então, eu faço menção a isso tudo, agradecendo o tempo que me foi dado e abdicando a mão do meu restante do tempo. Vereador, presidente, obrigado, vereadores. Vereador, o senhor pode proceder com o sorteio do próximo, por favor? Só uma questão de ordem. Eu devolvo os trabalhos desta mesa ao vereador César Godoy. Muitíssimo obrigado, excelência. Foi muito obrigado mesmo. Vereador Márcio Dreve com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite à comunidade, à imprensa, aos internautas. Então, realmente, o presidente falou sobre o manifesto do sábado, a gente fez frente lá e realmente a situação, eles acharam que tinham despistado nós de lá, porque até meio-dia e pouco praticamente o pessoal ficou lá, e realmente a gente viu que as pessoas, quando estão determinadas a fazer as coisas, é difícil para segurar, e vão até o fim. Onde essas pessoas que fizeram a segunda, deram continuidade, na verdade, à paralisação, porque até o momento que nós estivemos lá, não tinha acontecido. Até pode colocar as fotos das primeiras que nós tínhamos lá, nós tínhamos a situação como é que estava lá. Então, a gente deveria ter feito, talvez, um horário e parado em outro. Ali está a quantidade das pessoas que participaram, tem um movimento muito legal. E, realmente, com a chuva e tudo, o pessoal acabou
ficando, se escondeu um pouco e acabou voltando. Mas foi interessante, presidente e vereadores, que pelas 1h30, quando já estava tudo desfeito lá, o trem começou a subir, outro ia descer, e daí teve 3 moradores que foram lá e peitaram o trem de frente mesmo. Primeiro foi uma moça, sozinha, foi lá e põe o carro dela na frente, depois veio um rapaz, colocou o carro do outro lado, e daí veio um motoqueiro, colocou no meio, e agora você não passa. E o maquinista até meio que ameaçando, mas daí conversaram mais de perto com ele, ele viu que a situação, eles falaram para ele, não era uma situação com ele, mas sim com a empresa, então ele que não se envolvesse para não se complicar. E depois, com certeza, a comunidade veio em peso, porque até da manhã, se o trem estivesse lá, com certeza a comunidade tivesse vindo em peso. Mas depois desse manifesto que prendeu, fechou o trem, aí outras autoridades da ALL que participaram. Porque até então só tinha vindo a pessoa que era responsável pela segurança da ALL. Aí depois o chefe que trabalha em Curupá veio ali porque às 1h30 foi parado e ficou claro, até às 16 horas o trem não anda. Não tem choro, inclusive foi feita uma contagem agressiva. Quando faltava 1 minuto para as 16 horas, fizeram o representante da ALL dar sua manifestação e assumir um compromisso que não ia mais gerar problema, inclusive gravaram o que ele falou, para ter isso lá em mãos, e mostraram que a comunidade é de palavra, falou que até às 16 horas em ponto, foi liberado. E é essa mesma resposta que a comunidade está esperando da ALL, porque o pessoal está muito indignado, né? Então, me permite uma parte? Sim. Eu esqueci de falar, eu vi uma faixa que o slogan da ALL é "ALL nunca para". Né? A gente Aí nunca o pessoal para. falava assim, a gente nunca para. Eles dizem, só para no Rio Vermelho. Né? Porque é o único lugar que parava. Isso, né? Então, acho que foi muito legal essa manifestação. Com relação também ao vereador Fernando Malão, eu ainda aguardo ainda a resposta. O senhor ficou a dever para mim mês passado, dever agora, e não chegou a vir a resposta, então eu continuo aguardando minha resposta para a gente ver o que aconteceu ali para nós dar continuidade. Eu encontrei a funcionária hoje, eu vou falar com ela essa semana. Nós vamos ter sessão na quinta? Segunda. Na segunda. Segunda, então tá, continuo no aguardo, né? Também, como a gente sempre está circulando muito para a cidade toda, como a nossa função é fiscalizar e cobrar atitudes, a gente está com uma dificuldade bastante crítica ali na Rua Augusto Wunderwall. Até gostaria que fosse colocado as fotos ali, que a gente pediria que fosse levado até o executivo para tomar alguma atitude, pelo fato de estar bastante crítico e ter posto a sinalização. Então, os usuários dessa rua, o vereador Ricardo sabe, a açougue dele é próximo ali, tem um fluxo de milhares de veículos por dia, eles estão tendo que desviar da pista com os cones, alguns tocam em cima dos tachões e coisa e tal. Então, ali não é uma situação difícil para resolver. A gente gostaria que fosse dada uma olhada com carinho nisso ali, para resolver o quanto antes, porque todos são cobrados. Não pense que é um partido ou outro, mas todo mundo entra no bolo, então, como a gente passa muito ali, a gente espera que o Executivo resolva a situação o quanto antes possível. Porque tem mais uma situação aí também que a gente vive falando de indicações, cobranças e coisas assim. E tem umas indicações que a gente fez lá no início do mês de fevereiro, de melhorias de algumas ruas, que estão muito críticas. Então, a gente gostaria que o líder de governo também conversasse com eles, que as indicações que a gente fez lá no início de fevereiro, para fazer algumas manutenções em algumas ruas, está muito crítica. A gente sabe que essa chuva prejudicaram a cidade toda, só que tem uns casos que a máquina não passou esse ano ainda. Então, a gente gostaria que fosse dada uma olhada com carinho. Eu peço uma atenção, porque a nossa função é essa, é ouvir e levar até quem tem que resolver a situação. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Edmar Salomão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham, a imprensa, quem nos acompanha pela internet, funcionários dessa casa, o que me traz à tribuna dessa Casa de Leis são alguns assuntos rápidos, mas só queria complementar, vereador Márcio, poderia ter lhe aparteado, mas a ALL, depois que tirou os manobristas da região do Rio Vermelho, é que aconteceu esse problema aí. Mas ela podia fazer um sistema de demarcação para o próprio condutor da locomotiva, para ele saber onde ele pode parar, onde que não obstrói mais a passagem. Isso era uma coisa bem fácil. Não fazem porque são teimosos e nós estivemos lá participando e vamos estar lá sempre tantas quantas vezes for necessário.
O vereador Fernando Malão, ao ocupar essa tribuna, colocou, talvez eu não tenha me expressado direito, mas eu recebi a resposta, não do prefeito. Não do prefeito, e a mesma que o senhor tem aí, vereador, a mesma que o senhor tem, eu também tenho. Eu recebi e coloquei de que eu recebi os detalhes técnicos informado pela própria empreiteira que está fazendo o asfalto. Eu só queria lembrar aos senhores, eu não estudei direito, não sou advogado, mas eu gosto de ler leis também. Tá? Então, nós vamos lá. Se nós abrirmos, dentro da publicação de uma coletânea, o livro, os advogados sabem, conhecem, a coletânea de legislação, vamos fazer o seguinte, vamos ver, vereador Fernando Malão, quais são as responsabilidades, Vossa Excelência já foi prefeito, quais são as responsabilidades que diz, eu não preciso nem, eu tenho aqui, ó, vamos lá, vamos ler a coletânea de legislação no seu decreto 201 de 1967. Vamos ler o inciso 3º e o inciso 7º. O 7º e o 3º. Vamos ler. Quais são as responsabilidades do prefeito municipal? Decreto-Lei 201 de 1967. Alguém lá que faz as respostas lá na prefeitura, provavelmente não deve ter dito isso para o seu prefeito, que ele provavelmente não sabe, não é ele que vai fazer a resposta, ele só recebe das pessoas que lá estão para fazer esse trabalho. Todas as respostas dos pedidos de informação têm que ser fornecidas pelo Executivo Municipal com a assinatura do prefeito. Tem que ser assinado pelo prefeito. Eu recebi da Paviplan, o prefeito me informando aqui, ó, eu tenho aqui o ofício dele. Eu tenho o ofício dele aqui, ó. Em atenção ao requerimento de informação, segue anexo cópia do ofício da empresa Paviplan, contendo a resposta aos questionamentos, bem como a análise solicitada. Se nós pegarmos o decreto legislativo 201, no artigo 4º, nós vamos ver que não é isso. Que não é essa Paviplan que tem que me informar aos senhores vereadores, não. É o prefeito. É o prefeito. Então, eu tenho certeza que o vereador Fernando Malão levará isso ao conhecimento do prefeito. Vossa Excelência sabe, conhece isso. Quer uma parte, vereador? Eu lhe dou a parte. Vereador, a partir do momento em que o prefeito Fernando Turek assinou o ofício 273, 2013, dizendo que está encaminhando a resposta, isso significa que ele está ratificando as explicações dadas pela Paviplan. Porque se ele não concordasse com as explicações da Paviplan, ele não lhe remeteria isso. Ele poderia simplesmente fazer o seguinte, copiar tudo de novo e colocar isso. Na verdade, ele está apenas informando ao senhor as respostas que a Paviplan deu, que é a Paviplan que faz a análise, da onde compra e tudo tal. A partir do momento, e aliás, quem assinou foi o prefeito Fernando Turek, mais ninguém. Significa que o prefeito está ratificando. Portanto, o objetivo que Vossa Excelência pretendia foi alcançado. Com todo respeito, foi alcançado porque foi o prefeito que assinou ratificando. Só isso. Tá, é que as respostas não condizem com o meu pedido de informação, porque, inclusive, ele deixa em aberto aqui, ó. Se eu precisar de algumas informações, tem que ligar para o telefone tal e tal, como coloquei aqui. Eu não vou ligar. Vou voltar à questão do pedido de informação que foi solicitado à Câmara de Vereadores de Mirim. Houve uma solicitação ao vereador Mirim, Augusto Terres de Lucas, pela senhora Seriema Vaz Becker, que solicitou informações a esse departamento da prefeitura, ou ao prefeito, que ele deveria informar. Ele deveria informar. Não dizer que é para passar lá no departamento competente, senão não precisava pedir para o vereador.
Ela ia lá no departamento e solicitava as informações que ela queria. O que precisava nessa informação, que está aqui, ó, nessa informação também, bem como nessa, aqui precisava informar, sim, se o terreno dela para fazer a servidão de passagem no local, ela precisa saber desse documento para depois ela tomar providência. Então, devia informar isso aí, não dizer para ela ir lá na secretaria, lá no departamento da prefeitura para buscar as informações. Ela não precisava pedir nem para vereador, nem para vereador mirim, para ninguém. E também deveria ser assinado pelo prefeito. Não veio. E aí meio complica o negócio. Agora, se ninguém pode se eximir da responsabilidade, da resposta, né? O prefeito não pode, e eu tenho certeza que eles vão olhar com carinho, porque se nós olharmos o decreto que eu citei aqui, os senhores vão ver que realmente o negócio é um pouco diferente. O prefeito tem que assinar e ele informar todos os pedidos de informação, porque a responsabilidade é do prefeito municipal. Eu gostaria também de fazer vereadores da situação do prefeito, para que chamasse atenção, ou dessem uma atenção especial, em relação a um fato que está acontecendo na rua Francisco Zellner, na estrada Dona Francisca. Recentemente foi asfaltado, os senhores sabem e têm conhecimento disso. A Francisco Zellner é aquele acesso que vai para a Ecoflex, ali para a divisa com o município de Campo Alegre, certo? Certo. Então, se esse asfalto que tem lá, vamos lá, a prefeitura gastou dinheiro, houve convênios para fazer aquilo lá, houve empenho de deputados e tal, só que tem o seguinte, hoje, o tráfego de caminhão pesado que está existindo lá nessas ruas diariamente está começando a destruir a estrada. Por quê? O senhor tem mais 30 segundos. Tá, só um minuto então. Por quê? Porque todo o saibro que está sendo levado para o município de Rio Negrinho, nada contra a estação de saibro que está sendo levado para lá, mas o uso dessas duas vias asfaltadas, quando eles poderão usar a rua que dá o acesso ao autódromo, eles podem sair por lá. Francisco Zellner, essa é a rua de acesso à Ecoflex. Essa rua está asfaltada e a rua Dona Francisca. Então, os caminhões saem com a estação de saibro do município de Campo Alegre, passando por essa rua. Já estão destruindo a estrada. Então, a Secretaria de Obras, ou a Fiscalização, o Departamento de Planejamento, vereador Fernando, deveria dar uma olhada, porque amanhã depois eles vão embora. Eu não sei para onde está sendo usado esse saibro. Eles podem sair pela estrada, pelo Zenha Halle, né? Podem sair por ali, pela estrada Rio Represo, mas eles estão saindo por ali da divisa, que dá a divisa ali em cima no Chico Zellner, ali a divisa de São Bento de Campo Alegre, eles estão saindo por ali. Eles devem usar a estrada de chão para daí acessar o asfalto. Eles estão usando ali e pode ter certeza, daqui a um ano não vai ter mais asfalto lá, vai estar outra vez o município ter que investir. Então, eu acho que era bom dar uma atenção nisso aí. Muito obrigado, vereador presidente, pela mais obrigado, vereador. Minuto. Obrigado. Com a palavra o vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que nos prestigia, a plateia que aqui está, os internautas. Antes de qualquer manifestação, eu gostaria de deixar aqui um recado que me foi passado pela presidente do Sindicato de Servidores Públicos, Adriana Zanella, que está mantido a paralisação para o dia 5, na Praça Getúlio Vargas, a concentração. Estaremos passando pelas unidades também para conversar com os servidores. Está mantido para 8 horas da manhã e a paralisação prevê-se de 8 às 12 da manhã. Convido a todos os servidores públicos, convido a todos aqueles que nos assistem pela internet para participar dessa mobilização em favor do reajuste salarial que é devido aos servidores para este ano. A minha fala estaria bastante direcionada ao deputado federal, que anunciou a sua presença aqui, mas, enfim, fica registrado, e até porque nesse fim de semana eu tive, por 2 oportunidades, li
algo a respeito sobre tributos, sobre distribuição de receita. Eu acho que foi o Espeto que escreveu alguma coisa a respeito disso. Acho que foi também na Gazeta, saiu alguma coisa a respeito dessa situação. E eu gostaria de aproveitar a presença do deputado Marco Tebaldi, que ele pudesse levar esse pleito também, mas, enfim, fica o registro a respeito dessa situação também. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios escreveu bastante coisa a respeito disso, o senhor Paulo Zielkowski. Retirei algumas coisas do que ele escreveu, compus com ele algo que passo a trazer aos senhores nessa manifestação. Diz Paulo Zielkowski que o Pacto Federativo Brasileiro, na sua ótica, foi construído de cabeça para baixo. Nós, enquanto a Europa foi construída a partir dos municípios, enquanto os Estados Unidos foi construído a partir de setores que construíram a nação, o nosso Brasil foi construído a partir da égide da centralização, desde a época da coroa portuguesa, passando pelas capitanias hereditárias que serviram de base para os estados, depois os municípios, e assim, desde então, o Brasil foi construído na centralização do poder e dos recursos. Em função desse histórico também, e voltando um pouco no tempo, a Revolução Farroupilha, 1835, já bradava por conta da situação de que 50% do que era arrecadado era dado ao governo central. E hoje é pior. Hoje 60% do que se arrecada vai para a União, 25%, vamos arredondar, né? 25% vai para o Estado e 15% fica nos municípios. É lamentável. É bem verdade que algumas receitas do município também tiveram um acréscimo nessas décadas, né? Os fundos, né, as transferências constitucionais, FPM, ICMS, também repasses do governo estadual e federal, através, inclusive, de convênios e emendas parlamentares, mas que, na sua grande maioria, não refletem necessariamente a realidade do município. Reflete aquilo que se pensa como política pública, mas não reflete as necessidades dos municípios, especialmente dos menores. Essa concentração de recursos nas mãos da União não reflete também aquilo que se diz de trabalho, porque o trabalho está aqui. A descentralização aconteceu na gestão das políticas públicas. O trabalho veio para os municípios, seja na educação, seja na saúde. Na saúde, por exemplo, em 1986, os municípios possuíam 43 mil trabalhadores em saúde. Hoje são mais de 832 mil, enquanto que, nessa área da saúde, o governo federal tinha, à época, 250 mil funcionários, hoje são 108. Ou seja, recaiu sobre o município o trabalho, mas não o recurso. Também assim a educação. No mérito, por exemplo, do programa Saúde da Família, ele é fantástico, mas o financiamento dele é insuficiente para o que se presta ou para o que se pretende fazer. Para São Bento, por exemplo, conversei hoje na Secretaria de Saúde, aproximadamente R$7 mil são repassados por mês para cada equipe. Se gasta no mínimo 16, 18, 20 mil reais. Ou seja, arrecadamos 4 vezes menos do que o governo federal e eles nos repassam e temos que trabalhar e temos que compor com 2/3 do que se paga no Saúde da Família. O que temos ouvido nas ruas, nas manifestações populares, é que o atual modelo de gestão não atende mais os anseios da população. Muitas das mazelas hoje encontradas em qualquer das esquinas dos nossos municípios poderiam ser sanadas. O próprio processo fiscalizatório é mais fácil aqui. O próprio acesso dos munícipes, da população aos governantes e aos legisladores é mais fácil aqui. Claro, é diferente nos grandes centros metropolitanos, deveria haver uma forma diferente de se fazer isso em grandes centros, mas a maioria dos municípios são pequenos ou médios, e são esses os que mais sofrem com esse modelo centralizador de poder e de recursos. Os municípios poderiam sair dessa situação de impotência para cumprir as suas obrigações constitucionais, pois atualmente são incapazes de atender às necessidades básicas da população nas áreas de saúde, educação, assistência social, saneamento básico, enfim. Poder, inclusive, fomentar o desenvolvimento econômico e a geração de emprego. Essa luta
Excelências, ela não pode ser uma missão exclusiva dos gestores municipais, mas uma luta permanente de todos os que vivem no município, todos. Tem que encontrar eco aqui, na Câmara dos Vereadores, organizações empresariais, sindicais patronais e de trabalhadores, levando ao debate para o significado dessa descentralização de trabalho, mas de recursos também. Precisa, acima de tudo, estar na agenda de prioridades daqueles que nos representam no Congresso Nacional, e também por isso que a minha manifestação gostaria de contar com a presença do deputado federal, para que ele pudesse levar essa nossa manifestação até os seus pares. Essa verdadeira revolução no modus operandi do sistema político do nosso país, que se faz urgente, necessária e fundamental, e que está aí nas ruas, sendo gritada, para que a gente possa colocar os municípios em sua posição correta de valorização e, por consequência, para que pudéssemos alcançar a excelência no atendimento aos anseios da população brasileira. É fundamental que haja uma reversão, assim como disse Luísa no seu discurso. Vou dar a parte inicialmente ao vereador Edmar. Só solicito que sejam breves. Bem rápido, bem rápido. Obrigado pela parte. Vereador Pete, muito bem colocado por Vossa Excelência, só que tem ainda, habilmente, tanto a federação como os próprios estados tentam habilmente municipalizar muitas coisas para jogar mais responsabilidade em cima do município, mas dentro dessa municipalização não vem o suporte financeiro. Nós sabemos disso, Vossa Excelência foi prefeito, sabe disso. Então, isso aí é o mais grave de tudo. Além de se concentrar tanto a federação como o Estado, ainda querem municipalizar, jogar mais responsabilidade por cima do município. Muito bem colocado. Obrigado pela parte. Vereador Pete, obrigado pela parte. Eu já venho falando há muito tempo. A partir do momento em que aparecer um candidato a presidente municipalista, que se propõe a reverter essa situação, todos os prefeitos do Brasil deveriam apoiar esse candidato, independente de partido. Porque aí sim vai fazer isso que Vossa Excelência tem falado. Porque muito se fala, mas a partir do momento que chega alguém e queira refazer esse pacto federativo, e se mudar a pirâmide, e não ficar de ponta cabeça e ficar uma pirâmide normal, todos os prefeitos iam apoiar. Vossa Excelência tem perfeita razão, o estudo foi muito bem feito. Para finalizar, presidente, eu só gostaria de dizer que, sim, deveriam apoiar, e eu creio que todos os próximos presidentes vão se dizer municipalistas, mas que também, que a mesma força que os coloca lá, pode os tirar, na medida em que não completem aquilo que tenham prometido. Mais uma vez, presidente, quero agradecer e deixar o convite aos servidores públicos para dia 5, 8 horas da manhã, na Praça Getúlio Vargas, para uma manifestação pacífica, uma manifestação ordeira, em prol do reajuste salarial dos servidores públicos de São Bento do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Senhores vereadores, e principalmente a todos que nos assistem pela internet, me parece agora, são cerca de 50 pessoas, chegou agora que o rapaz que faz a questão toda de transmissão vai participar de uma feira na quinta-feira, vai participar de algum evento relacionado ao assunto. Então, qualquer internauta que tenha sugestão, alguma crítica ou sugestão do que a gente pode implantar aqui na Câmara, dentro desse sistema online, que entre em contato via Facebook, que entre em contato via o Fale com a Câmara no 3633-7064, que entre no site, diga para a gente tentar incrementar e implementar mudanças no nosso sistema, caso seja necessário. Dito isso, e não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença dos senhores vereadores, convocando-nos para a próxima reunião ordinária, que se realizará na próxima segunda-feira, dia 8 de julho, às 19 horas.